Queridos, eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero glorificar a Deus, porque na manhã deste dia, eu sei que você estará aí celebrando conosco, prestando a Deus este culto, e certamente Deus dele tem se agradado, e Deus está te vendo, te ouvindo e também te respondendo. Glória a Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Quero estar na inteira dependência do Espírito Santo, para que no abrir e fechar da minha boca, Ele coloque a sua palavra e a unja, para que seja não as minhas palavras, mas a do Senhor, do coração dele para o seu coração, e que a sua vida, a vida da sua família, seja edificada, e que Deus fale fortemente ao seu coração, segundo a sua necessidade desta manhã. Vá até o final conosco, porque certamente sua bênção está reservada para este dia, e nós estaremos orando por você. Glória a Deus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, os versículos 1 ao 3. Lucas, aquele evangelista, o apóstolo que revelou Jesus como o Filho do Homem, tratando assim de mostrar a humanidade de Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E eu quero, como base, nesses 3 versículos do capítulo 15, falar sobre 3 grandes bênçãos de Deus para a sua vida na manhã deste dia. Pode estar certo de uma coisa, que esta é a vontade de Deus. Glória a Deus, abençoar a sua vida. Capítulo 15 está escrito no versículo 1: e chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E Jesus propôs esta parábola dizendo: querido Pai, maravilhoso Deus, obrigado pela tua santa palavra. Visita, Senhor, as nossas vidas e cada coração. Fala conosco e nos ajude, no nome de Jesus. Amém. Tome assento, amados irmãos. Glória a Deus. Certamente, quando nós nos deparamos com o capítulo 15, a gente lembra das parábolas. E, na verdade, no versículo 3, Jesus propôs esta parábola. Propôs a quem? Aos fariseus e aos escribas. E por que ele propôs esta parábola aos fariseus e aos escribas? Porque eles murmuraram, eles criticaram, eles se escandalizaram e eles tentaram denigrir, desmerecer, denigrir a imagem e desmerecer o ministério de Jesus enquanto homem. Por quê? Porque ele estava entre os publicanos e entre os pecadores. Aos escribas e aos mesmos fariseus que questionaram a Jesus quando, comendo na casa de um fariseu,
Jesus Cristo disse que não eram os sãos que precisavam de médicos, mas os doentes. E ele veio exatamente para os pecadores. Ele veio exatamente para aqueles que se achavam, que se sentiam, que entendiam que estavam perdidos e que precisavam ser encontrados. Foi para estes que ele veio. E a Bíblia vai dizer no capítulo 15, no versículo 1, que os publicanos e os pecadores, observem os detalhes do texto. Os publicanos e os pecadores, foram eles sim, que foram à procura de Jesus. E eles foram por quê? Porque eles sentiram uma grande necessidade. E a necessidade deles não era econômica. Eram pessoas que tinham uma situação equilibrada economicamente, e alguns deles ricos. Eles não foram a Jesus porque tinha algum tipo de enfermidade incurável. Não. Eles foram a Jesus de forma enfática, Lucas diz, para ouvi-lo. Aleluia, aleluia. E quem eram estes publicanos? Estes publicanos, eles eram cobradores de rendimentos públicos. Eles estavam entre os antigos romanos e os judeus. Estes que os censurava como os fariseus, os considerava traidores, os consideravam apóstata. Eles eram considerados, meus irmãos, porque estavam cobrando impostos para a nação que os oprimia, a saber, Roma, que oprimia. Então, os judeus os consideravam pessoas sem caráter, pessoas que exigiam, que extorquiam grandes somas de dinheiro ao seu povo. Então havia por parte dos judeus um ódio muito grande aos publicanos. E os pecadores, eles eram separados, eles eram tirados de lado, porque era como se fossem sodomitas. Eles eram excluídos da religião oficial. Eles eram tidos como escórias. Eles eram subestimados. Eles não tinham direito. E os judeus, a saber, os fariseus, que era tido como a religião oficial, eles não abriam espaço e não permitia que nem o publicano e nem o pecador se juntassem a eles. Até porque essa religião judaica chamada farisaísmo era considerados puros, eles eram separados. Por ser a principal seita dos judeus, por ser a seita ou a religião mais numerosa, até mesmo do que a dos saduceus, que era muito forte. Os fariseus eram uma religião de influência muito grande e forte entre o povo. Eram aqueles que insistiam veementemente no cumprimento rigoroso da lei e das tradições judaicas. Só para que vocês tenham uma pálida ideia do que eu estou falando, eles censuravam qualquer pessoa que fosse comer e não lavasse as mãos. E não era só lavar as mãos,
Eles lavavam também todos os utensílios que iriam ser usados para uma refeição. E se alguém fizesse isso, e eles faziam, não era por higienização não, eles faziam por religião, eles faziam por religião mesmo, de sorte que se alguém não fizesse, eles tinham como grandes pecadores, que era uma afronta a Deus. E os escribas eram os copistas, os escribas eram os mestres das escrituras, e de tanto como ofício eles fazerem aquilo, que eles eram chamados de doutores da lei. Mas, meus amados e queridos irmãos, os fariseus, pela sua forma insensata e exigente de proceder na sociedade, e de perseguir, e de odiar, e de até tentar matar outros que não tivessem a mesma ideia e pensamento deles, João chamou-os de raça de víboras. Glória a Deus. E foi exatamente, e ainda o é hoje, estas classes de pessoas que murmuram, que criticam, que falam mal dos que servem a Deus, e muito mais do que isso, que nos persegue, e muito mais do que isso, que nos odeia. E sabe, os tempos mudaram, e as coisas foram minimizadas neste sentido, nesse aspecto. Mas já houve uma época em que não se podia ter uma Bíblia ou ler uma Bíblia, e por determinação de um sacerdote, em uma determinada cidade, os crentes foram perseguidos, as Bíblias foram tomadas e foram queimadas a fogo. Glória a Deus. E alguns anos atrás, na nossa geração ainda, o ser um crente era ser bode. O ser crente era ser marginalizado. Glória a Deus. Naquela época a situação não era diferente. E a Bíblia vai dizer que estes fariseus e que estes escribas, eles se opuseram à própria pessoa de Jesus. Por quê? Porque ele estava pregando a palavra, porque ele estava falando acerca do reino de Deus, que estaria sendo implantado na terra, porque ele estava falando do grande amor de Deus, porque ele estava falando da sua missão aqui na terra, e ele estava projetando o estabelecimento de uma igreja. E meus amados irmãos, os publicanos correram ao Senhor Jesus, os pecadores também, porque eles queriam sim serem abençoados por Deus, eles queriam sim receber a bênção de Deus, mas era impossível receber a bênção de Deus por meio dos fariseus, era impossível receber as bênçãos de Deus por meio dos escribas. Por quê? Porque eles já haviam determinados que aquela classe de gente não podia ter a bênção de Deus. E não é assim. Deus, Ele veio, diz a Bíblia, glória a Deus, através do seu Filho Jesus, para que o reino dele fosse implantado na terra, e todos, a Bíblia diz todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, feios, bonitos, intelectuais, indoutos,
fossem alcançados, fossem abençoados. Esta bênção, é este favor divino que leva o homem a ser feliz quando tem um encontro com Jesus Cristo, e foi para isto que ele veio. E nesta manhã eu quero mostrar através desta palavra, quando o Senhor, para responder à crítica, à murmuração e à perseguição dos fariseus e dos escribas, ele faz uma narração curta para mostrar verdades morais, verdades espirituais. Ele conta esta parábola dividida em três. E qual era o propósito? De mostrar três bênçãos que Deus reservou para todos aqueles que nele crê. E exatamente estes publicanos e pecadores, diferente deles, foram a Jesus para ouvi-lo, porque eles queriam receber a bênção de Deus. E o Senhor, meus amados e queridos irmãos, ele apresenta a primeira bênção, a bênção da restituição. A bênção da restituição, ele conta através da parábola da moeda perdida. O homem precisa desta bênção, a bênção da restituição. O salmista Davi, ele disse: o Senhor dará. Por que dará no futuro? Porque o homem passa a receber a partir do momento da sua decisão ao lado do Senhor. E o salmista diz: o Senhor dará graça e o Senhor dará glória. Graça aponta para o Calvário. A bênção do homem começa quando ele reconhece o Calvário, o sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! A bênção da restituição, aleluia! Ele conta a parábola de uma moeda que foi perdida. E aquela moeda, ela foi perdida dentro de casa. Lucas 15, 8 a 10. Aleluia! E por a moeda está perdida, a Bíblia vai nos dizer que aquela moeda precisava ser recuperada. Ora, por que aquela moeda precisava ser recuperada? Afinal, Marinho, era uma só moeda. Mas o problema não estava no valor monetário daquela moeda. Não, senhor, não, senhora. O problema não estava no valor monetário, mas no valor sentimental. Segundo alguns eruditos, uma moça, quando era desposada, ou seja, era feito a ela uma proposta de casamento, ela recebia 10 moedas. Hoje é uma aliança, e aquelas moedas falam de um compromisso assumido do moço com ela e ela com o moço, para que no dia do casamento ela se apresente com aquelas 10 moedas. E foi exatamente nesta casa, dentro de casa, que uma daquelas moedas ficou perdida, ou foi perdida, e ela precisava encontrá-la. Por quê? Porque se não encontrasse a moeda, ela estaria comprometendo o seu futuro, estava comprometendo o seu casamento, aleluia, os seus sonhos estariam sendo desfeitos, glória a Deus. E eu quero dizer na manhã deste dia, o sentido real e espiritual desta moeda perdida, é o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, é o homem que Deus o fez perfeito e santo, e separado do pecado, e este homem agora falha, este homem agora
agora desobedece, esse homem agora peca contra Deus e ele perde o direito do casamento, o direito de participar da festa de casamento, a saber, as bodas do Cordeiro. E agora ele fica perdido. Aleluia. Por isso Jesus disse que veio buscar e salvar os que se havia perdido. Aquela moeda estava perdida dentro de casa. Oh, aleluia. Aquela moeda precisava ser encontrada. Ela precisava voltar ao seu lugar, porque senão aquela mulher estaria comprometida, o seu futuro, o seu casamento. Mas, meus amados irmãos, como é que se perde uma moeda dentro de casa? E o mais grave é como não se achar algo que está dentro de casa. Mas certamente você já perdeu alguma coisa dentro da sua casa e não achou, e até teve dúvida: será que foi aqui mesmo que eu perdi? Mas eu quero dizer qual é o segredo. Por que a mulher perdeu dentro de casa? Em primeiro lugar, porque ela não vigiou. E a advertência do Senhor Jesus é: vigiai e orai. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Nós devemos ter cuidado com aquilo que Deus nos confia, com aquilo que Deus nos dá, com aquilo que Deus nos entrega, para que a gente não perca. Aleluia. Por isso em Apocalipse está uma advertência: guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, o teu prêmio, a tua moeda. Sabe por quê ela perdeu? Não vigiou. Em segundo lugar, é porque a casa daquela mulher estava no escuro. É porque a casa daquela mulher estava bagunçada. As coisas estavam desordenadas. Quantas vidas e quantas pessoas estão com as vidas desordenadas? Quantas pessoas estão em desalinho? Quantas pessoas que estão perdidas dentro de casa? Sabe, aquela casa onde a moeda estava perdida e a mulher não conseguia encontrar, porque a casa estava no escuro. E porque estava no escuro, porque não havia luz. A casa não só estava no escuro, a casa também estava suja, estava bagunçada. Glória a Deus. E agora a mulher, num esforço tremendo, ela tentava achar a sua moeda, mas ela não conseguia. Mas, amados e queridos irmãos, o Senhor sempre dá uma chance àqueles que se arrependem dos seus erros, dos seus pecados. E aquela mulher também recebeu a sua chance, recebeu a sua oportunidade. Era o que o Senhor estava dizendo aos fariseus, era o que o Senhor estava revelando aos escribas, que esses publicanos e que esses pecadores, eles haviam perdido algo muito grande de valor diante de Deus, que eram as suas almas, que eram as suas vidas, que era a salvação de Deus, que era a bênção de Deus, mas que eles sim mereciam uma oportunidade, mereciam uma chance, e eles procuraram encontrar esta oportunidade, esta chance, e certamente eles não procuraram primeiro em Jesus, eles procuraram Maria, os fariseus, mas os fariseus eram aqui não, foram para os escribas a lei diz que não. Você lembra da mulher adúltera? Qual era a chance que aquela mulher tinha diante deles? Nenhuma.
A chance que ele estava dando para ela era morte, e morte apedrejada. Glória a Deus. E eles eram tão hipócritas que queriam matar a mulher, mas procuraram um álibi: Jesus, a gente vai matar, mas vamos matar o seguinte, dizendo que ele mandou. E se ele não mandar, a gente condena ele, porque ele descumpre a lei. Canda chorabanaia. Oh, aleluia. Mas o Senhor deu uma palavra profética naquele dia. Disse: dentro de vocês, quem não tem pecados, atire a primeira pedra. E envergonhados um a um saíram. Mas eles estavam lá de novo, os fariseus. E o Senhor estava dizendo para eles: olha, eu vou contar algo importante para vocês. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, qual é a mulher? Figurativamente, essa mulher significa uma igreja. Essa mulher significa uma pessoa, um povo, uma família. Significa você nesta manhã. Se você trocar a palavra mulher por pessoa, eu poderia colocar o seu nome aqui. Se a Maria tivesse 10 moedas ou 10 dracmas, se ela perdesse uma daquelas moedas, ela iria procurar, sim ou não? Sim, se aquela moeda representasse alguma coisa para ela, e não se não representasse nada para ela. Glória a Deus. Você já viu alguém que perdeu alguma coisa e alguém diz: olha, fulaninho, isso não valia nada não. Glória a Deus. Então o que não vale nada a gente nem perde, a gente se livra. Mas estamos falando de algo de muito valor. O que é de muito valor? A tua alma. A tua alma é de muito valor. Por quê, pastor? Porque existe uma eternidade. E na eternidade existem 2 lugares, Provérbios 15, 24. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, céu. Para desviar-se do inferno, que está para baixo. Esta moeda representa a tua alma, representa a tua vida. Aleluia. Então a mulher perdeu uma e disse: eu não posso deixar ou ficar sem esta moeda, eu tenho que encontrá-la. Mas como? Já tentei tudo. Escute, você já tentou tudo? Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela tentou tudo, e até ficou pobre. Rica, ficou pobre, tentou tudo. Mas alguém passa na vida dela e diz: olha, e esse é o seu problema, resolve ou não resolve? Ela diz: como? Eu já tentei tudo. Disse: tudo não. Já foi a Jesus? Disse: ainda não. É aquele negócio de crente lá, aquele pessoal que faz barulho? Disse: é. Já foi lá? Disse: não. A senhora precisa conhecer a Jesus. Meu amigo, olha para mim aqui dentro dos meus olhos. Você precisa conhecer a Jesus. Eu tenho certeza de uma coisa: se você tiver um encontro com Jesus na manhã deste dia, nunca mais, olha para mim, nunca mais você será a mesma pessoa. Porque Deus, quando entra na vida, tudo que você perde, Ele restitui. Tudo que o diabo tirou de você, Ele traz de volta. Porque o diabo, ele veio com uma missão. Ele é real, apesar de ser um espírito, mas é real. Aleluia. Ele veio matar, ele veio roubar, ele veio destruir. Você não pense que os presídios superlotados, você não pense que as tragédias, que as doenças e que todo o mal que vem acontecendo na humanidade não é obra de Satanás. É obra de Satanás, sim. Glória a Deus.
Mas esta manhã eu quero te dizer que Jesus também veio, e veio para dar vida, e vida com abundância. O que você perdeu, o Senhor vai e quer restituir. Como eu faço? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu vejo as pessoas discutindo filosofias, conceitos humanos, até religião. Eu vejo às vezes até irmãos se degladiando entre si, e o diabo fica de lado sorrindo. Escute, meu irmão, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão, e desce até pelos seus vestidos até a orla. Aleluia. Ali o Senhor dará a bênção, a vida e a bênção para sempre. União. Mas escute, falaram de Jesus para aquela mulher e disseram: olha, a senhora precisa. Ela reconheceu: preciso sim da moeda, mas para a senhora achar essa moeda, não vai conseguir achar no escuro. Para a senhora achar essa moeda, não vai conseguir com a sua casa suja, bagunçada como está. Para a senhora conseguir, a senhora não vai resolver no comodismo, na sua zona de conforto. Jesus disse, eu ouvi ainda nessa manhã, glória a Deus, nesta live, Jesus disse: quem quiser, é opção, glória a Deus, quem quiser vir após mim. Número 1, negue a si mesmo. Número 2, tome a sua cruz. Número 3, siga-me. Então, mulher, você quer achar a sua moeda? Quero. Então acenda a candeia. Acenda a candeia. E para acender a candeia, ela precisava de azeite. Glória a Deus. Sem azeite não tem candeia acesa. Glória a Deus. Aqui estão as lâmpadas. Aleluia. Mas não está só a lâmpada não, acima da minha cabeça. Eu estou vendo, não só estou vendo a lâmpada, eu estou vendo a luz também. Glória a Deus. A lâmpada, ela não dá luz por si só. Esta luz, ela vem através de uma energia. E esta energia, ela é produzida pelo movimento das cachoeiras, de muitas águas. E é lá no município de Piúne, em Minas Gerais, que nasce apenas um fileto de água e vai se avolumando até encontrar com o mar em Alagoas, aqui em Piaçabuçu, mas vem de lá para cá, formando este rio poderoso, forte, volumoso, passa em Paulo Afonso, move uma hidrelétrica, passa no Xingó, move outra hidrelétrica e produz a energia para todo o estado de Alagoas e parte do Nordeste. Aleluia. Então assim também Jesus Cristo lá no Calvário, de braços abertos, disse: está consumado. Você perdeu a moeda, mas eu vou te devolver. E acharam pouco, feriu ao lado, e quando feriu ao lado de Jesus, saiu sangue, porque sangue, remissão dos pecados, porque sem derramamento de sangue não é remissão de pecado. E depois água, porque água, plataforma do Espírito Santo. Jesus disse: eu estou indo, mas o meu Espírito vai descer e vai ficar com vocês, para ficando com vocês, depois leve a se encontrar comigo nos ares para o casamento. A moeda foi encontrada. A moeda foi encontrada. A moeda foi encontrada. Mulher, tua casa está escura.
Glória a Deus. Está na escuridão significa está nas trevas. Aleluia. Está na escuridão significa estar sem entendimento, desnorteado. Acenda a candeia. E o que precisa? Energia. E a energia da candeia na geração de Jesus era o azeite. E o azeite fala do Espírito Santo. E hoje, pastor, a mesma coisa. Aquele fileto de água que desce e se avoluma, fala do Espírito Santo, que nasceu no Calvário e desceu, e foi descendo, passou no Pentecostes, se avolumou, chegou no Rio Largo, e aqui tem uma cachoeira de crentes com a lâmpada acesa, brilhando no meio das trevas, porque tem um compromisso de casamento com o Senhor lá no céu. A casa não pode estar no escuro. Por que não? Mateus capítulo 5, disse Jesus no versículo 14: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Palavra de Jesus. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. O crente está edificado por Cristo no monte. Não tem quem consiga esconder um crente. Ele passa, lá vai um crente. Ele chega, aí tem piada, pornografia, indecência, imoralidade. O crente chega e diz: lá vem o irmão, lá vem a irmã. As trevas já dissipa. Aleluia. Oh, aleluia. Mas pastor, eu conheço crente que também faz isso no meio da gente, pastor. Sim, a casa dele está suja, a lâmpada dele está apagada. O que é que está faltando nele, pastor? Ele não é da sua igreja. É. Mas está faltando azeite. Mas vem para cá, que aqui tem azeite. O homem do azeite estará aqui para encher o teu candeeiro, para que você brilhe. Nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas coloca no velador para que dê luz a toda a casa. Disse Jesus: assim, desta forma, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Queridos, para achar moeda, a mulher acendeu a candeia. Segundo lugar, a mulher varreu a casa. Varreu a casa. Esta vassoura, meu nobre companheiro Edmilson Marinho, essa vassoura é a vassoura de Jeová. Essa vassoura, Zé Dilma, é a doutrina. Quem tem casa suja e não tem interesse em limpá-la, corre do culto de doutrina, não vem, tem medo. Mas mesmo aquele que tem casa suja, mas quer mudança, ele vem para a doutrina, porque a vassoura de Jeová passa, a poeira levanta e ele sai transformado, ele sai mudado, e o Senhor restitui o que ele perdeu. A mulher procurou com diligência, disse: não, eu tenho que achar. Eu tenho que achar. Se você que está me ouvindo, se você entende que precisa achar a sua moeda, você vai achar. Aleluia! Você vai achar. Aleluia. Mas eu quero concluir perguntando: como estar neste momento a sua casa?
Você lembra do rei Ezequias? Como estava a casa dele? Aí Deus levanta o profeta Isaías e disse: vai lá e deu uma mensagem, profetize para ele. Isaías foi, porque profeta, irmão, não tem medo de homem, pode ser rei, pode ser o que for. E ele entrou, palácio adentro, e diz: Ezequias, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você vai morrer. Ou você se livra do pecado, ou Deus lhe mata. Glória. Pastor, Deus faz isso? Claro. Mas Deus não é amor? É. Mas é justiça também. E a morte é um salário que você recebe. De quê? Do seu pecado. Mas eu não quero morrer. É fácil. Se arrepende, limpa a sua casa e acende a candeia. E deixa a vassoura de Jeová passar. A vassoura de Jeová está passando aí na tua casa. Como está a sua casa? Casa. Eu disse: como está a tua casa? Não estou falando do seu lindo bangalô. Não estou falando da sua mansão. Não estou falando da sua casa de alvenaria. Não. Estou falando de casa, moradia. Estou falando de casa, família. Estou falando de casa, o seu corpo, que é a casa de Deus habitar, a morada do Espírito Santo. Glória a Deus. Casa, estou falando da tua vida. Glória a Deus. Aonde está edificada a tua vida? Aonde está edificada a tua casa? Em Cristo. 1 Coríntios 6, 12 e 20 diz o Senhor: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então Deus quer restituir o que você perdeu. Eu não sei o que você perdeu, mas uma coisa eu sei: o Senhor quer restituir. Aleluia. Então Jesus estava dizendo aos fariseus, e estava dizendo aos escribas, estes publicanos, estes pecadores, que vocês rejeitam, eles estão tendo a oportunidade de serem restituídos naquilo que ele perdeu, porque foram enganados pelo diabo, foram enganados pela sociedade e estão sendo enganados pelas religiosidades. Mas eu estou aqui, estou abrindo uma porta, e disse Jesus: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Não adianta. Não são as obras que salvam. Não adianta. Aleluia. Não é a religião que salva. Não são as tradições que salvam. É Jesus. Jesus restitui a tua sorte nesta manhã. Esta é a primeira promessa. A segunda promessa é a restauração. O que é a restauração, pastor? É a recuperação, é um renovo, é um conserto daquilo que foi quebrado. Aleluia. E esta restauração, glória a Deus, foi a restauração de uma ovelha. Diferente da moeda, a moeda estava perdida dentro de casa, mas a ovelha não estava perdida dentro de casa. A ovelha estava perdida perto de casa. E o Senhor quer restabelecer a situação daqueles crentes, daquelas pessoas que anteriormente viviam a vida alegre,
cheias do Espírito Santo, que profetizavam, que falavam mistérios com Deus. Aleluia. O Senhor quer recuperar, o Senhor quer restaurar as línguas que cessaram na tua vida. Você está perdido perto de casa, e aquele crente que não consegue entrar na igreja, é aquele crente que não consegue participar de um culto, é aquele crente que gosta apenas dos shows gospels, é aquele crente, meus amados irmãos, que vem para a igreja, mas fica do lado de fora. Esses são aqueles que estão perdidos perto de casa. Aleluia. Perdidos porque são desobedientes, perdidos porque tomam atalho, perdidos porque não vigiaram. Aleluia. Mas amanhã deste dia, o Senhor está te chamando. O Senhor quer restaurar a tua sorte. O Senhor quer devolver aquilo que você perdeu. Escute: restaurar é recuperar as línguas que você falava, recuperar a alegria da tua salvação que você perdeu, recuperar o desejo inato de ganhar as almas para Cristo. Recuperar quer dizer consertar aquilo que se quebrou dentro de você. Glória a Deus. Diz que um menino desceu o morro para pedir algum dinheiro, porque sua mãe estava morrendo com uma enfermidade, e ele conseguiu levar no médico, e o médico passou um monte de remédios, ele não tinha como comprar. O seu pai havia abandonado a casa quando a sua mãe adoeceu, e ele era apenas uma criança, e ele desceu o morro para pedir, mas as pessoas só sabiam dizer não e não e não. E quando num determinado dia, depois de tantos nãos, ele subiu um morro, quando chegou lá, sua mãe estava morrendo, colocando sangue pela boca. Ele voltou àquele ponto e olhou para aquelas pessoas que disseram tanto não para ele, e ele viu uma madame com um colar de ouro no pescoço. Ele não contou conversa, ele partiu em cima, voou em cima dela, arrancou o ouro e correu para o morro e vendeu. E com o dinheiro do ouro vendido, ele comprou remédio para sua mãe. E ele contou, depois que se converteu, disse: pastor, naquele dia, algo bonito que havia dentro de mim se quebrou. O pecado faz quebrar o que há de bonito dentro do ser humano, porque nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Mas o Senhor volta a passar em nossas vidas para uma restauração. Não passa para vir nos condenar, como os fariseus condenaram, estavam condenando, glória a Deus, os publicanos e os pecadores. Mas ele passa para dizer: meu filho, eu te amo. Ele passa para dizer: meu filho, tem jeito para a sua vida. Ah, pastor, eu sou um viciado em drogas. Jesus Cristo liberta do vício das drogas. Ah, pastor, eu estou no mundo da prostituição. O Senhor liberta disto também. Glória a Deus. Um dia eu conversei com uma garota de programa. Glória a Deus. Já ganhamos algumas dessas meninas para o Senhor Jesus. E outro dia um irmão disse: pastor, o senhor, qual o futuro que o senhor vê numa garota de programa? Eu digo: o futuro de Deus. Aleluia. E uma dessas garotas conversou comigo e expôs a sua vida de um completo. Eu orei e chorei com ela, e eu disse: quem sabe nesta manhã ela está me ouvindo.
Glória a Deus. E eu disse para ela: minha filha, agora é diferente. Mas diferente como? Disse: agora Jesus entrou na minha vida. Jesus entrou na sua vida. E ela começou a servir ao Senhor alegremente. E logo, logo ela fez como aquela samaritana. Começou a pregar o evangelho do Senhor Jesus. Mas ela era uma garota muito nova, jovem, bonita. E todo mundo sabia do passado dela. E aquele passado dela a incomodava. Porque como toda garota tem um sonho de casar, sonho de constituir uma família. E ela voltou a conversar comigo e disse: pastor, e agora? E eu vinha orando por ela há bastante tempo. E eu disse: olha, Deus falou comigo acerca de você. E Deus vai fazer algo que você nem vai acreditar. Agora não vai ser aqui nesta cidade. Deus vai te levar para um lugar. E lá a tua vida vai ser totalmente mudada, vai ser transformada. Aleluia. E aí, pastor? E aí? Aquela garota hoje é uma dama, é uma senhora, tem um esposo, tem uma família. Deus muda, Deus restaura. Era isso que os fariseus não entendiam. É isso que a religião não entende. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, o meu gerente chegou perto de mim com tanta ira, com tanta raiva. Que negócio é esse? Eu disse: que negócio? Eu tomei até um susto. Pensei que era algo relativo à empresa. Que negócio é esse? Disse: que negócio? Me disseram agora que você é crente. Uma estupidez, uma coisa absurda. Como é que você peca, bebe, faz tanta coisa errada, e agora vem com esse negócio de ser crente? Não, rapaz, negócio de crente para aquelas pessoas que são família de crente, já nasceram crente, vieram de crente pequena. Aí eu me lembrei de Jesus. Eu tinha aceitado naquele dia, eu não conhecia muito a Bíblia não, mas alguns versículos que eu comecei a ler a Bíblia, numa revelação. Aleluia. Eu disse: fulano, Jesus não veio para os bons, para os sãos, ele veio para os doentes. E eu estou enquadrado num daqueles doentes que Jesus veio atrás. Segundo presente de Jesus, a bênção é a restauração. Glória a Deus. Daqueles que estão perdidos dentro de casa, daqueles que pensam que é, mas não é, daquele que diz: eu também sou cristão, mas vive como o mundo vive. E para concluir, a terceira bênção é a transformação que Deus opera na vida daqueles que um dia, decepcionados com a vida, caem em si. Como foi aquele moço que queria gozar a vida e a vida terminou gozando dele. A parábola do pródigo. A Bíblia vai contar que aquele moço, dentro da sua casa, vivia insatisfeito e resolveu, com muito dinheiro de uma herança que não tinha direito porque o pai estava vivo, ele procurou ir para uma terra bem longínqua, o mais distante possível do seu pai, porque ele queria liberdade. Na verdade, de forma inconsciente, não era a liberdade que ele queria libertinagem, diferente de liberdade. E a atitude dele foi mesquinha. Aleluia. E ele foi embora. Constituiu com seu dinheiro muitos amigos. Viveu de uma forma
Mas de uma coisa ele não sabia: que as pessoas estavam não com ele, mas com a posição e o dinheiro que ele trazia, que ele tinha. Foi tão somente o dinheiro acabar que todos lhe abandonaram. Quem não nos abandona em circunstância ou momento nenhum é Jesus, que é o melhor amigo do homem. Aleluia. Mas, amados irmãos, um dia, comendo das bolotas que era dado aos porcos, a Bíblia diz que ele caiu em si. Porque até então ele não havia caído em si. A Bíblia diz que o Deus deste século cega o entendimento do homem. Às vezes o homem não se dá conta de quantas ofensas ele faz a Deus. E a Bíblia diz, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E correu, e para a surpresa dele, antes de chegar em casa, no caminho, o pai já estava de braços abertos. Era uma atitude de amor, era uma atitude perdoadora. E abraçou, beijou e deu uma grande festa. Deu anel, deu roupa, deu calçado, que o tempo não nos permite mais, que já estamos aqui em 10 minutos. Aleluia. Então, eu te pergunto: o que você perdeu? Eu te pergunto: onde você perdeu? Eu te pergunto: por que você perdeu? E eu te digo, eu te respondo: glória a Deus. Eu não te respondo o que você perdeu. Eu não te respondo onde você perdeu, porque você já sabe. Eu não te pergunto por que você perdeu, porque você já sabe. Mas hoje eu profetizo para você: Jesus quer restituir o que você perdeu, quer restaurar o que você perdeu, e quer transformar a sua vida, para que você desfrute do melhor do amor de Deus. Aonde você estiver, faça a sua decisão. Dê o seu likezinho aí dizendo: pastor, eu quero, eu aceito este Jesus. Diga: pastor, eu quero ter a minha vida mudada. Eu quero essas bênçãos de Deus para a minha vida. Para a minha vida. Aleluia. Eu quero. Diga isso. Comece a colocar o seu like aí e dizer o que você quer, o que você precisa. Que Deus em Cristo te abençoe. Prometendo amanhã no mesmo horário estarmos aqui com você, na direção do nosso companheiro presbítero Edmilson Marinho.